multiverso, realidades paralelas ou outras dimensões. Todos esses nomes se referindo a uma única coisa: universos que existem além do seu. E recentemente as maiores empresas do entretenimento entraram no que ficou conhecido como a era do multiverso. Disney, Marvel, Warner Bros, gigantes do entretenimento, finalmente entrando nessa era que era tão aguardada pelos fãs. O multiverso traz possibilidades infinitas, crossovers que os fãs aguardam há anos, e histórias que antes pareciam impossíveis agora são possíveis. Universos infinitos, possibilidades infinitas. Robert Einstein. E com esse grandioso potencial, eu afirmo: a era do multiverso foi uma merda. Bem, algumas pessoas vão comentar: ah, mas essa decepção foi culpa do público que criou expectativas exageradas. E sim, em alguns casos está certo, como com a Marvel, mas nesse começo de vídeo eu irei mostrar o verdadeiro motivo de nós termos criado tantas expectativas para essa era do multiverso, e por que ela foi um grande fracasso. Vamos começar pela Marvel. Após o final de Ultimato, que encerrou com chave de ouro os anos de história que a Marvel havia criado, recebemos a notícia que a nova fase da Marvel abordaria o conceito de multiverso. E ficamos muito felizes e hypados. Descobrimos então que o vilão agora seria Kang, o Conquistador, um dominador de universos cruel que nem os Vingadores conseguiram pará-lo. E conhecemos Kang através da série do Loki, que diferente de hoje em dia, a série do Loki era boa. Sério, essa série foi tão influente que teve referência dessa série no filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é um filme da Sony. Tivemos também a série E.C., que a primeira temporada foi simplesmente muito foda. Junto a isso, tivemos a notícia que teríamos no novo filme do Homem-Aranha um possível crossover dos 3 Homens-Aranhas do cinema. Isso levou todos à loucura. A internet inteira só falava sobre a possibilidade desse crossover ser real, que trazeria de volta os vilões clássicos e tudo mais. E logo em seguida tivemos a notícia que o próximo filme, depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, seria um filme feito por Sam Raimi, o diretor dos filmes originais de Tobey Maguire. E esse filme se chamaria Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E esse filme tinha tudo para ser um bagulho foda. Enquanto isso, na Warner, ela lançava seu jogo Multiversus, que simplesmente explodiu. O multiverso estava muito em hype nessa época, e esse jogo saiu na hora perfeita. Nós podemos literalmente jogar com salsicha, com instinto superior, e isso é muito foda. Quase que ao mesmo tempo, simplesmente tivemos o trailer de PIB, uma nova animação adulta do Adult Swim, que simplesmente juntava todos os personagens da Warner em um enorme crossover, onde eles seriam corrompidos por um glitch que corrompia os personagens, criando uma versão macabra dos personagens que conhecemos. E o mais foda de tudo: nessa época, uma teoria começou a rolar na internet, que haveria um grande evento multiversal que afetaria todas as obras de animação da Warner. E essa teoria era a seguinte: nessa época, como nós sabemos, Gumball havia acabado do nada, e tivemos a notícia que sairia um filme de Gumball. E no universo de Gumball, vimos lá que existe a existência do Void, um lugar onde todas as coisas apagadas e esquecidas do universo de Gumball vão parar. E é lá que um dos melhores vilões de Gumball surgiu, o Rob, que era apenas um personagem secundário que foi parar no Void e se corrompeu. A teoria na época dizia que o glitch que vimos em PIB é o Void de Gumball, que começou a sair e corromper as programações da Warner. Esse evento estaria conectado com o jogo Multiversus, já que no jogo temos esse personagem que, segundo sua história, seu universo foi destruído pelo Void, e isso estaria conectado com Gumball. Essa print que está aí na tela, eu tirei do vídeo do Conversa Cartoon, que vai estar aí na descrição. E se você se interessou por essa teoria de PIB, Gumball e multiversos estarem conectados, vai lá no vídeo dele que vai estar aí na descrição, que o vídeo ficou muito top. Agora voltando ao vídeo, nós tivemos também na Warner a notícia do novo filme do Flash que abordaria o multiverso. E um vazamento na época dizia que o filme do Flash teria uma cena onde simplesmente o Doutor Estranho apareceria, e que no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teria uma participação do Flash. E essa seria a primeira interação de personagens da Marvel e da DC dos universos dos filmes. Talvez esse seria o pontapé inicial para termos um Vingadores versus Liga da Justiça que nem aconteceu nos quadrinhos. Já nas séries de animações da Disney, Terror House estava se aproximando do seu final e tivemos a confirmação que Terror House se passava no mesmo universo de Amphibia.
E como nós sabemos, graças a esse meu vídeo, inclusive vai lá ver, tá aí na descrição, esses dois desenhos são do mesmo universo que Gravity Falls. E supostamente a Disney teria planos de fazer um crossover de Terror House, Amphibia e Gravity Falls. E como nós sabemos, Rick and Morty se passa no mesmo multiverso de Gravity Falls. E o único motivo de nunca ter tido um crossover é porque os personagens de Rick and Morty estão presos na curva finita central. Porém, nessa mesma época, Evil Morty, um dos personagens mais populares de Rick and Morty, conseguiu fugir da curva finita central e finalmente conseguiu acessar o verdadeiro multiverso, dando agora possibilidades infinitas para esse personagem. Imagina o Evil Morty aparecer em PIB ou no crossover de Terror House, Amphibia e Gravity Falls, o quão foda seria. Além de que em PIB podemos ver nessa cena um cenário muito parecido com o de Bob Esponja. Então imagina simplesmente Cartoon Network e Nickelodeon, os maiores canais de animação, fazendo um enorme crossover. O quão foda seria isso? E nessa mesma época, simplesmente o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um filme de baixo orçamento que abordava o multiverso, havia ganhado simplesmente o Oscar. E realmente o filme era muito bom, mesmo sendo feito com o orçamento de uma coxinha e um Guaraná Jesus. Tinha tudo para a era do multiverso ser uma era de ouro. Hollywood tinha a faca e o queijo na mão, mas infelizmente eles decidiram enfiar a faca no peito e o queijo no cu. Simplesmente deu tudo errado. PIB não foi aceito pela Warner, mesmo tendo 39 milhões de visualizações no YouTube. Multiversus flopou porque a Warner abandonou o jogo. A primeira aparição de Kang, o Conquistador, nos cinemas foi simplesmente no filme do Homem-Formiga. E ele é derrotado por um formigueiro, tirando toda a aura e deixando o personagem ridículo. Além de que o ator simplesmente estava sendo investigado por violência doméstica. E coincidentemente, o ator do Flash também estava destruindo sua carreira, se metendo em um monte de merda em tempo recorde. Sério, o cara tava fazendo speedrun de acabar com a própria carreira. E graças a esse vídeo da Jack Douko, desculpa não sei pronunciar, que vai estar aí na descrição, eu descobri que nessa época, que era a época da pandemia, foi investido muito dinheiro em animações. Tanto que tivemos nessa época vários anúncios de novas animações que iriam chegar, já que era possível fazer animações home office. Porém, com a volta da normalidade, simplesmente começou os cortes de custos, demissões em massa e cancelamentos em massa. E até umas ações bem antiéticas, que nem o que aconteceu com Infinity Train, que basicamente eles tiraram a animação de tudo que era possível, apenas para não precisar pagar os criadores. E com isso tivemos a certeza que não aconteceria nenhum crossover, pelo menos no ramo de animações. E o filme de Gumball foi cancelado do nada também. E até hoje não sabemos o que aconteceu com esse filme, só agora que vamos ter uma nova série e pelo jeito o filme foi esquecido. O Evil Morty foi simplesmente também esquecido, parece até que esqueceram que ele acessou o multiverso, porque simplesmente ele não fez nenhuma participação em nenhum lugar que não seja Rick and Morty. Tipo, ele acessou o multiverso pra nada, porque ele só aparece em Rick and Morty, aquele personagem. A segunda temporada disso foi uma bosta, porque eles começaram a tentar criar protagonistas originais, sendo que o conceito é justamente contar histórias impossíveis, onde cada episódio é uma história diferente, tipo, se o Capitão América fosse comunista. Mas não, eles começaram a criar personagens originais, ao invés de usar os bilhões de personagens da Marvel, e obviamente o pessoal não gostou nem um pouco disso. O crossover entre Terror House e Amphibia e Gravity Falls iria acontecer, segundo o criador de Amphibia, Matt Bray. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome de pessoas. Porém, a Disney achou muito caro e não quis dar sequência nessa ideia. O filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi uma das maiores decepções que eu já vi. Olha esse nome, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E simplesmente o filme não tem multiverso. Sério, eles passam por uns 3 universos e só. Teve as participações especiais, mas foi tão sem alma que o que era pra ser assustador parecia comédia. Wanda, o Raio Negro pode destruir você com um suspiro de sua boca. Que boca? Além daquele CGI horrível do terceiro olho do Doutor Estranho, que já virou um clássico já. Se Doutor Estranho no Multiverso da Loucura fosse parecido com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, nossa, seria absoluto cinema. E não teve crossover com a DC. Falando em DC, o filme do Flash foi simplesmente um enorme fracasso. Um filme com um dos piores CGIs que eu já vi na minha vida. Aquela cena dos bebês é um clássico também. E assim como em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, teve os crossovers, mas foi sem alma. Fica óbvio que esses personagens só foram colocados lá pra tentar vender o filme, e não por ter alguma importância real na narrativa. Em resumo, deu tudo errado. Mas nessa pilha enorme de bosta, tivemos algumas pérolas que se salvaram.
Por mais que a Era do Multiverso tenha sido um enorme fracasso, ela gerou alguns frutos, como por exemplo, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que por mais que vendo hoje em dia seja meio apelativo, porque a maioria das pessoas só gostam desse filme por conta das participações especiais, mas pelo menos eles entregaram tudo que os fãs queriam. Digo, quase tudo que os fãs queriam. E o filme do Flash até que foi legalzinho, eu gostei do filme, mesmo tendo todos os problemas que ele tem. E esse filme foi muito importante para finalmente matar de vez aquele projeto de Marvel da Cracolândia, que era aquele universo cinematográfico compartilhado da DC. E agora finalmente vamos ter um universo novo e fiel aos quadrinhos. Tivemos Homem-Aranha através do Aranhaverso, que foi muito bom, e Deadpool e Wolverine, que literalmente tem uma parte do filme que zoa com a Era do Multiverso. A gente pode parar aqui? Ah, a gente tá só começando. Não. Com toda essa coisa de multiverso. Isso não é legal. Foi merda, atrás de merda, atrás de merda. O Mágico de Oz fez o multiverso primeiro. E foi quem fez melhor, os gays sabiam disso. Só que a gente não deu ouvidos. Vamos aceitar a derrota e seguir em frente. Eu acho que desde Ultimato tem sido excelente. Sério, até Arcane tentou entrar na onda de multiversos. Tipo, o último lugar que eu pensaria em colocar uma trama multiversal seria Arcane. Mas lá eu passo pano porque lá ficou bom, pelo menos. Até a Sony, podemos dizer que foi influenciada por essa moda de multiverso. Já que no primeiro exclusivo do PlayStation 5, o Hackett Cray and Cry, desculpa, eu não sei pronunciar nomes gringos, é abordado o conceito de multiverso com uma variante feminina do cara aí que tá na tela. E graças ao enorme fracasso que foi a Era Kang, graças ao ator que teve sua carreira destruída e também o seu personagem ser literalmente humilhado por formigas no filme, tivemos uma mudança de planos de última hora e agora teremos o ator do Homem de Ferro de volta como Doutor Destino, o vilão em Vingadores Doomsday, que provavelmente vai ser o último filme grande sobre multiverso que teremos. Muitos não gostaram de terem trazido o ator do Homem de Ferro de volta, mas também muitos gostaram, e se isso vai ser algo bom, só o tempo dirá, sinceramente. Mas com certeza, mesmo que Vingadores Doomsday seja bom, é inegável que a Era do Multiverso foi um enorme fracasso, e nem chegou aos pés do que poderia ter sido. Essa parte do vídeo é mais viajada. Basicamente eu iria imaginar uma realidade paralela onde todos os projetos envolvendo o multiverso deram certo. Já que estamos falando de multiverso, acho que não faz mal imaginar como as coisas poderiam ter sido em alguma outra realidade. Logo de começo, Phoebe seria aceito e rapidamente começaria a produção da primeira temporada. Quando ela finalmente lançasse, teríamos um crossover com Rick and Morty, onde teríamos a participação de Eve and Morty, que apareceria em um episódio com o título chamado de Phoebe and Morty. Eve and Morty se tornaria um personagem recorrente na série. Seu papel seria de um anti-herói que queria dar um fim aos Grites que estavam destruindo o multiverso e corrompendo todo mundo. Ao mesmo tempo, a Disney, querendo competir com o enorme sucesso que seria a Phoebe, finalmente dá início ao grande crossover de Terror House, Amphibia e Gravity Falls, onde nesse caso, uma nova ameaça multiversal nunca vista antes, ou uma junção de várias ameaças anteriores, força os protagonistas dessas três séries que se passam no mesmo universo para se unirem. E para fechar com chave de ouro, teríamos a participação de Evil Morty também nesse enorme crossover. Com o sucesso do multiverso no ramo das séries de animação, a Nickelodeon faria um acordo com a Warner para ter seus personagens aparecendo na segunda temporada de Phoebe, parecido com o acordo de Sony com a Marvel, sobre o Homem-Aranha. Enquanto isso, no ramo de filmes de herói, teríamos o crossover de Doutor Estranho e Flash. O filme Doutor Estranho beberia da mesma fonte de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e seria um filme bem parecido com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Já no filme do Flash, na história, ele literalmente destruiria o universo cinematográfico da DC, com suas viagens no tempo, e no final, para se redimir, ele se sacrificaria para criar um novo universo, e esse seria o universo novo que a DC está criando. Já na série em si, na segunda temporada, contaria a história dos personagens que já existem na Marvel e não tentaria criar protagonistas. Em Multiversos, teríamos uma DLC com a temática de Phoebe, onde todos os personagens teriam suas versões corrompidas. Imagina que foda seria. Essa parte do vídeo dá para se considerar como uma parte extra. Como vocês podem ter notado, a maioria das obras que deram certo com o multiverso não precisaram de crossovers apelativos. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, por exemplo, não tem nenhum crossover, e mesmo assim é magnífico. A verdade é que o que matou a era do multiverso foi justamente isso. As empresas focaram em fazer crossovers e não em criar uma história boa e interessante com esses personagens que ela trouxe de volta ou reuniu. No final, crossover por crossover não vale de nada. E infelizmente vivemos em um universo onde nunca teremos um crossover de Terror House, Amphibia e Gravity Falls, e nunca teremos Phoebe porque oficialmente foi cancelado
e nunca verá a luz do dia. E sinceramente isso é muito triste, saber que tantos potenciais nunca verão a luz do dia. Bem, isso se não tivesse a Prime Video, que literalmente salvou meu dia nesses últimos meses. Com uma das melhores notícias que eu poderia receber. Teremos Eluva Boss no Prime Video, cara. E finalmente esse universo que começou no YouTube vai finalmente ficar mais rico, porque agora eles podem se encontrar sem ter problemas. E sim, infelizmente, nunca teremos PIB e nunca veremos o seu universo corrompido pelo Grit. Mas, como uma luz no fim do túnel, ironicamente, um Grit surgiu. E é sobre essa Grit que será o próximo vídeo.